Exato, Elisa. Muito bom dia para você, um excelente dia para todo mundo que nos acompanha aqui no Live. Elisa, o dia de hoje vai ser marcado por muitas manifestações em Israel. Elas começaram logo cedo com os familiares dos reféns e grupos de apoio a essas famílias interrompendo muitas estradas, fazendo pequenos protestos, inclusive na frente das casas dos ministros do governo israelense, do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e chegaram até por um determinado momento a interromper o trânsito na principal estrada do país que liga Tel Aviv a Jerusalém. Neste momento, a polícia israelense diz que todas as principais vias do país estão liberadas, que as manifestações podem continuar acontecendo, mas sem interromper o trânsito e a causar mais problemas para a população. À noite vai acontecer um grande protesto em Tel Aviv, a principal cidade de Israel. Vai ser liderado pelos familiares que exigem algumas coisas, Elisa. Em primeiro lugar, a libertação, obviamente, de todos os seus parentes. Existe uma estimativa de que 20 reféns ainda estejam vivos nas mãos do Hamas na faixa de Gaza, o que é um crime de guerra cometido pelo grupo palestino, e outros 30 reféns foram mortos já nas mãos do Hamas e os corpos não foram entregues aos familiares. A exigência é que todos eles sejam retornados para suas famílias e aqueles que estão vivos sejam libertados imediatamente. Além disso, os manifestantes exigem também o final da guerra, porque eles acreditam que é a melhor forma de garantir a libertação desses familiares. E eles estão muitíssimo preocupados com uma mudança, Elisa, na forma como Israel vem tentando negociar o fim desse conflito. Até aqui, o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não concordava em acabar com a guerra. Queria apenas prazos de cessar-fogo de cerca de 60 a 90 dias com a libertação dos reféns. O Hamas aceitou no final da semana passada a última rodada de negociações, que levaria a uma pausa nos combates de 60 dias e a libertação de até 10 reféns que estão nas mãos do Hamas. Mas Israel sequer respondeu a essa proposta e esse sinal verde do Hamas. Por quê? Porque agora o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu quer o fim da guerra nos termos de Israel, ou seja, com o controle israelense no território palestino e a libertação imediata dos reféns. O Hamas pede o fim da guerra com a retirada dos militares israelenses. Então nós estamos em mais um impasse. E no meio disso tudo, os familiares dos reféns temem, obviamente, que a vida deles acabe ficando em ainda maior risco se não houver nenhuma negociação que entre o governo israelense e o Hamas. Vários dos representantes desses familiares dos reféns dizem que essa, inclusive, é uma guerra do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e não do país, que ele deveria, o primeiro-ministro, focar na libertação desses reféns e não em outros temas políticos neste momento. Elisa. Américo, mais uma questão para tratar contigo, por favor, sobre a situação na faixa de Gaza. Porque as agências de notícias, tanto a Associated Press e a Reuters, exigiram a punição aos responsáveis pelo ataque de Israel, que matou 20 pessoas, incluindo jornalistas, ontem. O que a gente sabe sobre isso? Jornalistas que morreram, você já tinha trazido essa informação para a gente, mas como é que está a repercussão disso tudo um dia depois? Elisa, esse ataque foi um dos motivos aí que aumentou ainda mais a preocupação dessas famílias dos reféns lá na faixa de Gaza, porque eles realmente temem pela vida deles e acham que esse tipo de ataque que acaba matando civis palestinos não colabora para criar um mínimo de boa vontade entre os dois lados para eles fecharem algum acordo de paz. O governo israelense determinou uma investigação sobre esse ataque. Vamos relembrar o que aconteceu exatamente ontem. As forças de defesa de Israel bombardearam o principal hospital na parte sul da faixa de Gaza, é o Hospital Nasser, que fica na cidade de Han Yunis, muito próxima da fronteira com o Egito. Os hospitais precisam ser protegidos. Atacar um hospital pode ser considerado um crime de guerra. Isso pelas todas as normas que
que regem os conflitos internacionais, inclusive os tratados de Genebra. Para piorar a coisa, Elisa, Israel fez um primeiro ataque e minutos depois, equipes de resgate e jornalistas estavam ali para reportar o acidente e também salvar as pessoas que estavam feridas, Israel atacou novamente. Esse tipo de ataque, na sequência, que em inglês se chama double tap, é um ataque também muito criticado, também pode ser considerado um crime de guerra, especialmente porque as vítimas eram civis, pessoas que estavam fazendo o resgate ou tentando reportar sobre as primeiras mortes no primeiro ataque. O governo israelense determinou uma investigação sobre isso e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que foi um trágico acidente. De trágico acidente em trágico acidente, nós estamos com mais de 60 mil mortos na faixa de Gaza. Neste caso específico, as forças de defesa de Israel não usaram ali a sua versão tradicional de dizer que só atacam militantes do Hamas. O próprio primeiro-ministro disse que foi um erro, que foi um trágico acidente. Vamos ver se essa investigação vai chegar às pessoas que precisam de fato ser punidas por isso. O governo israelense tradicionalmente diz que ataca apenas militantes do Hamas. Não foi o que se viu ontem nas palavras do próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.